Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já e como sempre, agradecendo todos aqueles que participam do meu canal, divulgam o meu canal e os demais canais católicos. Continue a divulgação, seja nos grupos do WhatsApp, seja lá nas outras redes sociais ou também nas paróquias. Agora, as igrejas todas abertas. Eu estou muito feliz mesmo. Se inscreva no canal, é muito importante se inscrever no canal. Como eu falei, likes, views tem sua importância, mas tem que se inscrever no canal, também apertar no sininho para receber as notificações. Por favor, o link do meu Apoia-se, quem puder contribuir com o meu Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. Quem tiver problemas com o Apoia-se, com a burocracia, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tem o link do PayPal. Também está aqui na descrição do vídeo. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem lá a minha página no Facebook, Cristiano Macabeus. Na verdade não, tem o meu perfil, Cristiano Macabeus é o perfil, tem a página As Mentiras do Apocalipse Protestante, onde eu disponibilizo meus vídeos, artigos e todo o meu material, assim como no Twitter, é C Macabeus, no Twitter é C Macabeus. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser me seguir lá no Twitter, é só acessar através do link aqui na descrição do vídeo. Tem o meu novo blog também, que está em reconstrução. Tá lá, é crismacabeus.vídeo.blog, acho, se eu não estou enganado. Tá aqui na descrição do vídeo, não tem o domínio ainda, mas se Deus quiser, né, até o final do ano vai estar tudo ajeitado lá com o meu novo blog. Hoje eu quero falar a respeito do fim do judaísmo. Foi feita essa pergunta lá no meu canal, eu não lembro quem foi o ouvinte. Fizeram essa pergunta sobre o fim do judaísmo, porque eu falo sempre que o judaísmo acabou e os judeus não perceberam isso. Eu vou explicar isso de uma forma mais didática, trazendo textos bíblicos, mostrando por que o judaísmo acabou. O judaísmo, ele se ergueu, a religião judaica se ergueu dentro do cativeiro babilônico. Aquilo nasceu no cativeiro babilônico. Essa religião é uma religião babilônica. Porém, ela se ergueu dentro de leis e preceitos. As leis mosaicas. Então, em cima dos preceitos das leis mosaicas. Tudo dentro do judaísmo gira em torno das leis mosaicas. O que acontece? O principal preceito da lei mosaica é o sacrifício, porque é o culto de adoração divina. Tudo gira em torno desse sacrifício e dentro dessa lei, desse preceito, na verdade, segundo a lei mosaica ou as leis mosaicas, o judeu tinha que realizar um sacrifício durante a manhã e outro durante a tarde, todos os dias, dentro do templo de Jerusalém. Se não tem esse sacrifício, não tem mais o culto de adoração divina. E a todo momento, São Paulo, em suas cartas, São Paulo vai trabalhar essa ideia, a lei e a graça, que a lei, né, estava em vigor até a vinda do Messias. E, enfim, que depois da vinda do Messias aquilo não tinha mais valor. Teve valor no Antigo Testamento, mas agora nós estávamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Eu vou explicar isso de uma forma mais detalhada através dos textos de Hebreus 10 e Hebreus 8. Hebreus, que é o livro dentro das Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada, que eu mais gosto. Foi escrito talvez por São Clemente, eu acredito nisso. E foi enviada exatamente aos hebreus. Essa carta foi enviada exatamente aos hebreus, não aos judeus, mostrando que o judaísmo é apenas uma ramificação daquilo que era a crença hebraica. É só uma ramificação. Lógico, dentro de leis e preceitos segundo as leis mosaicas. Tá? Mas eu vou aqui usar principalmente essa carta, porque essa carta foi enviada aos hebreus justamente por causa do fim do judaísmo. Principalmente por causa do fim do templo de Jerusalém. Depois da destruição do templo não tinha como ser realizado mais o sacrifício, que é o culto de adoração divina segundo as leis mosaicas e dentro do judaísmo. Primeiro eu vou para a introdução e depois eu volto aqui com os textos bíblicos. É isso aí, vamos começar primeiro com a carta aos Hebreus no capítulo 10. Prestem atenção o que o autor vai dizer. A lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, então a lei aqui, tá vendo? Lei era apenas a sombra dos bens futuros. Não sua expressão real é de todo
impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios. Olha, todo momento vai trabalhar com a ideia do sacrifício, que é o culto de adoração divina. E ainda ele vai falar assim, que se renova indefinidamente a cada ano. Então, todos os anos, né, se renovava esse culto, tá? E a questão do sacrifício. Todos os hebreus, todo o ano, era obrigado a realizar esse culto, tá? Para a remissão dos pecados. E continuando, o autor diz assim: realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teria cessado de oferecê-los. Ele faz uma indagação, o autor. Se esse culto de adoração, segundo a lei, fosse um culto perfeito, essa indagação, e esse culto perfeito purificasse mesmo os pecados, não teria o porquê ser realizado um novo culto, entende? Um novo sacrifício. Lá no versículo 3, o autor vai continuar dizendo assim: pelo contrário, pelos sacrifícios se renova cada ano a memória dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Então ele já está colocando em xeque aqui esse sacrifício segundo as leis mosaicas. Ele está colocando em xeque que isso não era perfeito. Na verdade era imperfeito, era sombra daquilo que deveria acontecer, daquilo que iria vir no futuro. E aí ele vai dizer assim: eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho, ó Deus, para fazer a sua vontade. Aqui o autor já está colocando quem? Cordeiro. O Cordeiro no texto, Jesus Cristo, mostrando a perfeição do cristianismo perante o judaísmo. Está mostrando a perfeição em cima de algo imperfeito. O judaísmo tinha um culto imperfeito e Cristo era o culto perfeito. Tá? E aí no versículo 8 vai dizer assim: disse primeiro, tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Quer dizer, as imolações legais. Legais aqui porque faz parte da lei, tá? Então no Antigo Testamento tinha esse culto, tinha os preceitos sobre as ofertas, os holocaustos, as vítimas, os sacrifícios. Era o culto de adoração divina. E aí vai dizer assim: em seguida ajuntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu, preste atenção nisso aqui, aboliu o antigo regime, ou seja, o Antigo Testamento, o culto, o sacrifício do Antigo Testamento. Aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Tá? Prestem atenção nisso, gente. Deus, ele não aboliu o Antigo Testamento, assim como, por exemplo, algumas seitas, principalmente no primeiro século, essas seitas viam que o Antigo Testamento não tinha mais valor. Não, tem valor para o cristianismo, mas aboliu o quê? O preceito, o culto de adoração divina, aboliu o sacrifício, o antigo regime, e estabelece uma nova economia. No versículo 10, foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre. Tá vendo? Aí não há necessidade de um novo sacrifício, porque esse sacrifício é para sempre. E ele vai continuar dizendo assim, o autor: pela oblação do corpo de Jesus Cristo, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, nós fomos purificados de uma vez para sempre, por um sacrifício apenas. Ele está mostrando aqui que a nova economia é superior à antiga economia. E em todo o livro
né, de Hebreus, você vai ver o autor colocando a nova economia, o sacrifício de Cristo, sendo superior ao do Antigo Testamento. No versículo 10 ele vai dizer assim: enquanto todo sacerdote, e aí entra na questão do judaísmo, gente, porque o judaísmo não existe mais, porque o judaísmo tinha necessidade do sacerdote, o sacerdote que era da tribo de Levi, os levitas, né, os levíticos. E aí ele vai começar dizendo que não tem a necessidade mais do sacerdócio levítico. Olha aqui. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios que, todavia, não conseguem apagar os pecados. Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou o lugar para sempre à direita de Deus. Então está falando que não tem mais necessidade daquele sacrifício que era oferecido pelos sacerdotes. E aí ele vai continuar aqui, ó. Onde espera de hora em diante que seus inimigos sejam postos, né, por escabelo dos seus pés. Por uma só oblação ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação, e o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo depois de ter dito: eis a aliança que, depois daqueles dias, farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não aqui, prestem atenção neste versículo aqui, olha. Onde houve a plena remissão dos pecados, quando se fala de algo pleno, é completo, cheio. Não há por que oferecer sacrifício por eles. Então, o sacerdócio, tá? A questão, né, do sacerdócio, segundo as leis mosaicas, segundo o sacrifício, aquele culto de adoração divina, não tinha por que existir mais, tá? E aí ele vai dizer assim: por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Cristo, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu. Lembra do véu se rasgando no templo? Isto é, o caminho do seu próprio corpo. E dado que temos um sumo sacerdote, agora nós temos um sumo sacerdote, e é um sumo sacerdote de verdade, não aquele do Antigo Testamento. E ele continua dizendo assim: estabelecido sobre a casa de Deus. Porque ele fala sobre o sumo sacerdote, gente. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia chegar até o local santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. E aí, continuando, o texto diz assim: acheguemo-nos a ele com um coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado e o corpo lavado com a água purificada. E aqui é acrescentado do batismo, tá, gente? Aqui eu não vou explicar direito porque isso aqui tá, né, acrescentado ao texto. Gente, o texto, eu vou parar por aqui porque o que eu queria mostrar é exatamente a superioridade do sacrifício de Cristo mediante ao sacrifício do Antigo Testamento, mostrando que depois da morte e crucificação de Cristo, depois da ressurreição, não havia mais a necessidade do sacerdote e também dos sacrifícios no Templo de Jerusalém. Agora eu vou colocar aqui Hebreus 8, preste atenção, só vou pegar mais esse texto porque esse aqui também é bem didático e mostra exatamente o fim do judaísmo e a nova economia. Vamos lá. O ponto essencial do que acabamos de dizer é que temos um sumo sacerdote. Olha aí falando sobre o sumo sacerdote. O autor sempre vai fazer a comparação do Novo Testamento de Jesus Cristo com o Antigo Testamento, mostrando a superioridade de tudo. Então no Antigo Testamento tinha lá o sumo sacerdote, tinha o sacrifício, tinha o templo de Jerusalém, tinha tudo ali segundo as leis mosaicas, tá? Os preceitos
da lei. Ele mostrando exatamente no Novo Testamento ali outros elementos usando os mesmos termos do Antigo Testamento, mas mostrando que no Novo Testamento, ali é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ele é superior. O sacrifício é o sacrifício de Cristo, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e isso é superior ao do Antigo Testamento, que não tinha mais necessidade. E ele vai dizer, o sumo sacerdote que está sentado à direita do trono, da majestade divina nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor e não por homens. Tá? Ele vai falar aqui, ó, todo o pontífice aqui é o próprio sacerdote, né? É constituído para oferecer dons e sacrifícios, portanto é necessário que ele tenha algo para oferecer. Está falando do Antigo Testamento. Por conseguinte, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria. Porque já existem aqui sacerdotes, olha, só existem aqui sacerdotes que têm a missão de oferecer os dons preceitos pela lei. Tá? O culto que estes celebram, está falando dos levíticos ali, né? Dos sacerdotes, segundo a lei mosaica. Olha lá, o culto que estes celebram é, aliás, apenas a imagem, sombra das realidades celestiais. Então aquilo não era perfeito, como ele sempre diz, tá vendo? Era uma sombra do que era celestial. Não é? Aquilo era uma coisa material que fazia alusão ao que era celestial. E aí diz assim, como foi revelado a Moisés quando estava para construir o tabernáculo. Olha, foi-lhe dito, faze todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de uma nova aliança mais perfeita do que a de Moisés, tá vendo? Selada por melhores promessas. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para outra. Ou seja, olha aqui o fim do judaísmo de novo. Se a primeira aliança ali não tivesse defeito, não tinha um lugar para uma outra aliança, para uma nova e eterna aliança, certo? Continuava até hoje o judaísmo aí fazendo o culto de adoração divina segundo as leis mosaicas, né? Aquele culto segundo, né, os preceitos da lei, que era um sacrifício pela manhã, um sacrifício à tarde dentro do templo de Jerusalém. Vamos continuar aqui. Ora, sem dúvida, há uma censura nestas palavras. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Tá vendo? Qual é essa aliança? É a nova economia, gente, o cristianismo. Não como a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu desinteressei deles, oráculo do Senhor. Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias. Imprimirei as minhas leis no seu espírito e gravarei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais terá que ensinar o seu concidadão. Você está vendo que aqui está falando de uma nova aliança, que não tem nada a ver com o Antigo Testamento, que a lei do Espírito, no coração, não tem nada a ver com a lei escrita no papel. E aí ele vai falar assim, ó, ninguém mais terá que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados. Se Deus fala, e aqui nós terminamos, se Deus fala de uma nova aliança, olha aqui, ó, se Deus fala de uma nova aliança, é que ele declara antiquada a precedente, olha só, deixa eu grifar aqui também, aqui, ó. É que ele tá aqui, ó, que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado envelhecido está certamente fadado a desaparecer.
que ele está falando aqui em desaparecer? A antiga aliança. E o judaísmo se ergueu dentro do quê? Da antiga aliança, leis e preceitos, segundo as leis mosaicas. Então ele está falando aqui, olha, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Vou ler de novo. Se Deus fala de uma nova aliança, essa nova aliança é o cristianismo, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Por isso que foi destruído o Templo de Jerusalém. Tá? Deixa eu voltar aqui a cena. Por isso foi destruído o Templo de Jerusalém, para que não tivesse mais sacrifícios de animais dentro do templo, para que não fosse mais realizado nenhum tipo de culto segundo a lei mosaica, porque nós estávamos dentro de uma nova economia, dentro da graça, e ali era o cristianismo, que é superior ao judaísmo, e o judaísmo desaparece. O que nós temos hoje são pessoas, né, principalmente são judeus de nacionalidade. E a religião, eles trazem a religião, mas essa religião praticamente não existe mais. Como eu falei, tem que ter o sacrifício. Se não tiver o sacrifício, não tem mais a religião. E para ter este sacrifício tem que ter o Templo de Jerusalém, que foi destruído. Também sem o Templo de Jerusalém não tem mais essa religião. Tá? Só que os judeus eles não perceberam isso, irão perceber um dia, e depois que eles perceberem isso, com certeza, né, está escrito, isso São Paulo escreveu, é uma profecia, eles se converterão ao catolicismo. Como eu falei, não depende mais de templo de Jerusalém, da lei mosaica, e Israel, como tem uns lunáticos aí falando que tem que ter o templo de Jerusalém e ir para a festa dos tabernáculos, que não sei o que. O cara pega o negócio do Antigo Testamento, coisas que já se cumpriram, que, né, fatos ocorridos na época dos Macabeus, na era dos Macabeus, sabe? Traz para o Novo Testamento, dizendo que tem que voltar o Templo de Jerusalém, tem que voltar as leis mosaicas, a gente vai ter que ir na festa dos tabernáculos, sabe? Que festa dos tabernáculos, cara? Pelo amor de Deus. Então, minha gente, leia, eu peço para que todos os católicos, né, tenham conhecimento. Né? Todos os católicos têm que ter o conhecimento da carta aos Hebreus, porque ali mostra exatamente o fim da primeira aliança, o desaparecimento dessa aliança. Essa aliança desapareceu, tá? Porque tem uma nova aliança agora. E a aliança é em cima do quê? Do sacrifício eterno de Jesus Cristo, tá bom? Paz e bem a todos. Até o próximo vídeo. Eu fiz esse vídeo dando mais uma explicação sobre o fim do judaísmo, porque hoje não existe mais o judaísmo, tá? É que os judeus não perceberam isso, mas não existe mais o judaísmo, tá bom? Até a próxima, se inscreva no canal, por favor, né? Aperta no sininho para receber as notificações. Minhas redes sociais e o meu perfil lá no Facebook, tem a minha página também, As Mentiras do Apocalipse Protestante, o meu perfil também no Twitter, tá? E o link do meu Apoia-se, quem puder contribuir, agradeço de coração. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.